O silêncio de Meghan Markle pode desencadear a fúria de Tyler Perry. O que antes foi uma aliança inabalável, uma fortaleza inexpugnável para os duques de Sussex em sua fuga da realeza, agora está por um fio. Tyler Perry, o magnata de Hollywood que ofereceu refúgio a Harry e Meghan em seu momento mais vulnerável, encontra-se no olho de um furacão legal de 260 milhões de dólares. E o silêncio ensurdecedor dos Sussex, nesta crise, pode ser o catalisador de uma implosão sem precedentes. Lembremos de 2020. Harry e Meghan, despojados de seus títulos reais e perseguidos pela imprensa, encontraram um salvador em Tyler Perry. Ele não apenas abriu as portas de sua mansão para eles, mas também lhes proporcionou privacidade e proteção totais. Ele foi sua rocha, seu presente de Deus, o padrinho de seu filho, como a própria Meghan o descreveu. Ele apareceu como testemunha-chave em seu documentário da Netflix, consolidando sua imagem como o benfeitor supremo, a tempestade perfeita de Tyler Perry. Mas o roteiro deu uma guinada dramática. Perry, o intocável, agora enfrenta um processo monumental de 260 milhões de dólares. As acusações são explosivas: ambiente de trabalho tóxico, má conduta executiva, intimidação legal e um caos laboral que ameaça destruir seu império. A ação foi movida por um indivíduo chamado Derek Dixon e as implicações são devastadoras. Enquanto a tempestade se alastra em torno de Perry, a lealdade que muitos esperavam de Harry e Meghan, um simples gesto de solidariedade digital, foi substituída por um silêncio sepulcral. Nenhuma publicação de apoio, nenhuma citação, nem mesmo um clipe reciclado de Oprah. Nada. Meghan, que antes monopolizou os holofotes ao lado de Perry no tapete vermelho, entrou em modo de exclusão digital. Fotografias desapareceram, menções foram eliminadas, postagens antigas de blog foram apagadas sem deixar rastros. Ela não se distanciou, simplesmente desapareceu de sua órbita com uma precisão fria e calculada, como o Titanic recuando de um iceberg. A cláusula secreta que poderia virar o Sussex do avesso. Mas é aqui que a trama fica realmente interessante. Segundo fontes próximas à equipe de Perry, existe uma cláusula secreta que pode ter sido ativada. Um acordo de confidencialidade entre Perry e o Sussex, com uma reviravolta perigosa. Se uma das partes cortasse publicamente os laços, a outra seria automaticamente liberada do NDA, Acordo de Não Divulgação. Pense por um momento. Se a silenciosa eliminação de Tyler Perry da vida online de Meghan for considerada um corte público, então Perry não estaria mais legalmente obrigado a guardar seus segredos. Esse silêncio, que na superfície parecia uma demonstração incômoda de desinteresse, pode ter sido, na verdade, um erro legal catastrófico que desencadeou uma reação em cadeia. Uma que poderia destravar tudo o que Perry sabe. E sejamos realistas. Se alguém tem provas reais sobre a família real e os Sussex, é o homem que os acolheu durante seu capítulo mais caótico. Tyler Perry não precisa expô-los com um escândalo. Ele só precisa da verdade. E essa verdade, agora que pode ser revelada, tem o potencial de derrubar seu império. Nos últimos dias, um artigo no Sunday Times revelou que uma doadora, Minerva Montjar Steiner, já teve problemas com Meghan. Meghan pode ter acreditado que estava protegendo sua imagem, mas, no processo, pode ter acidentalmente apertado o botão publicar em um cofre de histórias não contadas. Agora, todos os olhos estão voltados para Tyler Perry. Ele vai falar? Ou ele deixará o silêncio falar mais alto do que nunca? A tensão é palpável, e o destino de duas das figuras mais midiáticas do mundo está por um fio. Será o salvador de ontem o algoz de amanhã? O que começou como um refúgio seguro para Harry e Meghan em sua fuga da realeza pode agora se transformar em seu maior pesadelo. O magnata de Hollywood, Tyler Perry, que os acolheu em sua mansão e lhes ofereceu um santuário de privacidade, parece estar pronto para contra-atacar. E a razão é devastadora.
O silêncio de Meghan Markle diante da recente crise legal de Perry pode ter ativado uma cláusula secreta que desencadeará uma tempestade de verdades ocultas. O furacão estourou quando a ação de 260 milhões de dólares atingiu Tyler Perry, revelando acusações explosivas sobre seu ambiente de trabalho. Enquanto o mundo observava, e muitos esperavam um gesto de apoio dos duques de Sussex, Meghan optou pelo silêncio absoluto. Não houve um emoji de "estou pensando em você", nem uma declaração vaga de apoio. Em vez disso, a duquesa ativou o modo limpeza digital. Fotos antigas foram eliminadas, menções apagadas e uma retirada sigilosa, como se Perry nunca tivesse existido, uma bomba relógio legal. Mas esse distanciamento sutil, que para o público pode ter passado despercebido, para um homem meticuloso e consciente da imagem pública como Perry, foi uma ruptura clara e estratégica. E é aqui que a história toma um rumo explosivo. Enterrada nas entrelinhas de seu acordo de confidencialidade, existia uma cláusula mútua. Esta estipulava que, se qualquer uma das partes se distanciasse publicamente da outra, a parte restante seria liberada de sua obrigação de guardar silêncio. Se Meghan, ao apagar Perry de suas redes sociais e agir como se sua relação nunca tivesse existido, o cortou publicamente, então Perry estaria legalmente livre para falar. Total, abertamente e legalmente. E segundo múltiplas fontes próximas à situação, isso é exatamente o que parece ter acontecido. O banco de provas de Perry, além dos boatos. Tyler Perry não está sofrendo em silêncio. Disse que ele está se preparando para atacar com provas frias e calculadas. Não boatos, não tweets enigmáticos, mas provas documentadas. Fontes próximas a Perry afirmam que ele tem uma montanha de evidências, notas de voz, cadeias de e-mails, chamadas gravadas e até sessões de estratégia completas dos primeiros dias de Harry e Meghan na Califórnia. Essas não são conversas casuais. São as provas de como uma marca global foi construída do zero, como uma crise real se transformou em uma oportunidade de Hollywood. Enquanto o mundo acreditava que Harry e Meghan se recuperavam tranquilamente do trauma real, eles supostamente estavam imersos no planejamento estratégico. Conversas sobre propostas para a Netflix, como escolher quais partes de sua história contar e como contá-las. Vulnerabilidade estratégica. Um engano à vista? O que torna isso verdadeiramente explosivo é o conteúdo dessas gravações. As fontes sugerem que elas capturam discussões detalhadas sobre como gerar simpatia pública, como controlar as manchetes e como armar sua dor para o impacto midiático. Estas não seriam expressões de emoção crua, mas sessões estratégicas, linhas do tempo cuidadosamente projetadas para ter um impacto, vulnerabilidade ensaiada e polida. Se mesmo uma dessas gravações vier a público, a imagem de Harry e Meghan poderá sofrer um golpe do qual talvez nunca se recuperem. A emocionante entrevista com Oprah poderia parecer, de repente, uma produção roteirizada. A série da Netflix poderia ser reinterpretada como um ato bem produzido, não um testemunho sincero. Toda a sua narrativa de contar sua verdade seria desfiada fio a fio. A narrativa cuidadosamente construída de Harry e Meghan, essa história de verdade e cura que cativou o mundo, está por um fio. O silêncio digital de Meghan Markle diante da ação milionária contra Tyler Perry não só tensionou a corda de sua antiga amizade, mas, segundo fontes próximas, pode ter concedido a Perry a licença legal para revelar os segredos mais explosivos dos duques de Sussex. Desde sua ruidosa saída da realeza, Harry e Meghan se envolveram em um manto de autenticidade. Não apenas se separavam, mas se libertavam. Livres para falar, livres para serem vistos, livres para serem reais. Eles nos contaram seu sofrimento, como a firma os silenciou, como a coroa lhes tirou sua saúde mental, sua segurança e sua dignidade. O mundo os ouviu. No jardim de Oprah,
na Netflix, em seus podcasts, em seus livros best-sellers. As lágrimas rolaram. Os segredos foram derramados e milhões acreditaram em cada palavra. Tyler Perry, em seu papel de amigo e protetor, emprestou-lhe sua casa, sua equipe de segurança e até seu jato particular, consolidando sua imagem de aliados incondicionais. Verdade ou manipulação? As gravações de Perry ameaçam revelar a estratégia. Mas agora, as supostas gravações de Tyler Perry ameaçam transformar essa narrativa crua e sem filtros em algo muito mais calculado. Se as fitas revelarem sessões de planejamento sobre como moldar uma mensagem, construir simpatia e coreografar sua verdade, então o conto de fadas da vulnerabilidade se tornará um estudo de caso sobre manipulação. Uma coisa é chorar diante da câmera. Outra, bem diferente, é planejar o momento exato para fazê-lo. Se as provas de Perry expuserem traumas ensaiados, vitimismo de marca ou narrativas testadas no mercado, então isso deixa de ser uma história de bravura. Transforma-se em uma aula magistral de relações públicas emocionais. E quando o pano se levanta sobre uma atuação vendida como autenticidade, a reação não é apenas vergonha, é traição. O público não apenas viu Harry e Meghan, os apoiou, os defendeu. Viram sua dor e exclamaram: finalmente, alguém diz a verdade. Mas se descobrir que essa dor foi embalada, cronometrada e monetizada, a simpatia se transformará em suspeita e a devoção em nojo. É a diferença entre serem vistos como sobreviventes corajosos ou serem expostos como mestres manipuladores com roupas de grife vendendo histórias tristes por fama e contratos. E uma vez que a confiança é quebrada, não há volta. A credibilidade em jogo, consequências devastadoras. Harry e Meghan não apenas contaram sua história, eles a venderam. Aqueles acordos multimilionários com a Netflix e o Spotify não foram dados por compaixão. Foram movimentos comerciais estratégicos construídos sobre uma única coisa: a confiança do público. Espectadores, ouvintes e marcas acreditaram na ideia de que isso era cru, real e refrescantemente autêntico. Mas essa imagem meticulosamente elaborada agora está por um fio. Porque se Tyler Perry realmente tem fitas, gravações que expõem roteiros nos bastidores, colapsos emocionais coreografados ou momentos espontâneos pré-planejados, então isso não apenas parece ruim, parece fraudulento. Imagine o impacto se Perry lançar uma nota de voz que confirme o que os críticos há muito suspeitam: que certas cenas na docu-série da Netflix foram encenadas para obter o máximo efeito emocional. Que as entrevistas foram ensaiadas, os momentos vulneráveis cronometrados e a autenticidade fabricada. Se apenas uma pitada disso vier à tona, a caixa de Pandora será aberta. Processos por quebra de contrato de parceiros de mídia, patrocinadores que cortam laços da noite para o dia, plataformas de streaming entrando em modo de controle de danos, uma crise de credibilidade total que nenhuma marca vai querer tocar. A Netflix, que antes promovia o casal como contadores da verdade ousados, poderia começar a retirar conteúdo para proteger seu próprio nome. O Spotify, que já se afastou deles uma vez, não voltará para uma segunda rodada. Tyler Perry não parece super entusiasmado com sua antiga conexão. Quando perguntado sobre ter emprestado sua casa a Meghan, sua resposta foi gelada. Meghan é da Califórnia. Ela sabe. Isso foi um claro contraste com a percepção pública de que ele os havia preparado para sua nova vida. Ele não se preparou. E agora, graças ao desaparecimento digital de Meghan, Perry pode ter legalmente a permissão para acender o pavio. A única pergunta que resta é: ele o fará? O império de verdade e autenticidade, construído por Harry e Meghan, fora dos muros do palácio, estremece. O suposto apadrinhamento de Tyler Perry para a filha deles, a princesa Lilibet, uma revelação apresentada em seu documentário da Netflix como um gesto íntimo e profundamente pessoal,
agora está sob um escrutínio implacável. E a razão é a mesma que abalou Hollywood: o fulminante apagamento digital de Perry por parte de Meghan Markle. A relação entre Perry e os Sussex foi pintada como a de um círculo completo. O homem que lhes ofereceu refúgio em sua hora mais sombria agora se tornaria o guardião espiritual de sua filha. Na docu-série da Netflix, o casal anunciou com calor e naturalidade que Perry seria o padrinho de Lilibet, selando a imagem de uma família escolhida e uma lealdade inabalável. Mas quando as câmeras pararam de rodar, as rachaduras começaram a aparecer. Não houve uma foto oficial, nem um anúncio da realeza, nem mesmo uma confirmação do batismo por parte dos próprios Sussex. Nenhum clérigo, nenhum convidado, nada mais do que uma menção de passagem em uma plataforma de streaming. O que parecia sagrado, de repente, começou a parecer roteirizado. Agora, imaginemos o que aconteceria se Tyler Perry, agora distanciado, possivelmente desiludido e legalmente liberado, revelasse que o título de padrinho foi mais simbólico do que oficial. Poderia ter sido parte de um acordo silencioso para reforçar uma imagem pública de proximidade, lealdade e família escolhida? Se esse gesto de abordagem suave se revelar outra peça estratégica em uma marca cuidadosamente curada, então até mesmo seus filhos, esses nomes inocentes tão frequentemente invocados como a razão para seu passo atrás, para a cura e a proteção, são arrastados para a atuação. A história do padrinho, antes impregnada de sentimento, torna-se outra camada de uma campanha de marketing. Não se trata de orientação espiritual ou laços para toda a vida. Trata-se das aparências, a reação pública, da simpatia à suspeita. Se esse título foi usado para impactar a narrativa, para selar a imagem de Perry como protetor e confidente, então as linhas entre a vida real e as relações públicas se confundem perigosamente. E o público, já no limite, começa a fazer perguntas incômodas. Foi uma decisão familiar ou uma estratégia de storytelling? Uma vez que essa semente de dúvida é plantada, tudo se torna suspeito, e nada, nem mesmo a inocência de um batismo, parece intocado pelo giro. Os detetives do TikTok trabalham horas extras, unindo cronologias, cruzando o caos legal de Perry com a limpeza digital de Meghan e apontando a rapidez com que ela o apagou de sua narrativa. Um dia, ele era a salvação de sua família. No seguinte, desapareceu sem deixar rastro. Um único tweet capturou o sentimento geral. Defendemos Meghan quando importava. Se tudo isso foi uma mentira, fomos usados. Esse golpe foi duro porque não veio de trolls, mas de antigos apoiadores. Pessoas que um dia a apoiaram, que denunciaram o palácio, a imprensa e o ódio, agora param, questionam e, em alguns casos, se afastam. Harry e Meghan dominaram a arte de permanecer no centro das atenções. Mas agora, a mídia não está mais do lado deles. Nem mesmo a mídia liberal que um dia os defendeu está fazendo vista grossa. Os editores sentem o cheiro de sangue e os jornalistas estão cavando mais fundo do que nunca. Circulam até rumores de uma próxima docu-série midiática focada na história de Perry. Nenhuma marca quer ser pega apoiando o que agora parece uma ilusão lindamente embalada. A marca Sussex sempre viveu ou morreu por sua afirmação de honestidade. Se isso desmoronar, tudo o que eles construíram fora dos muros do palácio se desintegrará com isso. E o mais assustador de tudo é que Tyler Perry ainda não disse uma palavra. A tensão nos corredores de Hollywood é palpável. O que antes era uma fascinação pelo glamour real de Harry e Meghan transformou-se em uma cautelosa distância, quase um arrepio. A ação multimilionária contra Tyler Perry colocou em xeque a narrativa dos duques de Sussex e o silêncio de Meghan, ou seu ato de desaparecimento digital, pode ter dado a Perry a permissão legal para acender um pavio que devastaria o império dos Sussex. Produtores de documentários, incluindo um de uma importante plataforma de streaming,
estão competindo para garantir os direitos exclusivos da versão de Perry da história. Um informante descreveu como a peça final do quebra-cabeça que o público estava esperando. Se Perry aceitar, preparem-se para uma revelação que pode ganhar um Emmy e que exporia a dinâmica de Meghan com aqueles de quem ela pensa que pode tirar algo. A outrora inabalável admiração pelos Sussex está se transformando em olhares de soslaio e um silêncio incômodo. As recentes publicações de Meghan nas redes sociais, lançamentos de produtos de rosé, imagens impecáveis de estilo cottagecore e aquelas citações inspiradoras crípticas e curadas, agora parecem estranhamente desconectadas da tempestade que a cerca. Para muitos, já não transmitem empoderamento. Parecem distrações calculadas. Quando o tom não concorda com a tensão, as pessoas percebem. E agora, o público não apenas observa, está escavando, perscrutando, reavaliando tudo o que acreditava saber sobre a história dos Sussex. Porque quando os fãs leais começam a se retirar, não é apenas uma má imagem, é o começo de um desmoronamento maior. Netflix em modo de crise. Um negócio falho? Por trás do brilho, do glamour e dos tapetes vermelhos, os sussurros em Hollywood ficam cada vez mais altos. E já não são sussurros, são campainhas de alerta. Nas elegantes salas de reuniões e nos jantares de poder noturnos, as conversas sobre Harry e Meghan deram uma guinada brusca. Especialistas em relações públicas estão filtrando o suficiente para despertar a curiosidade, e os executivos dos estúdios estão pisando no freio discretamente. A mesma indústria que antes se desdobrava para assinar com eles, fascinada por seu apelo real e os títulos prontos, agora observa, espera e calcula. Isso não é apenas mais uma confusão de celebridades. Isso envolve Tyler Perry, um homem com influência, estúdios próprios e o tipo de poder que pode congelar acordos ou fazê-los desaparecer com uma única ligação. Perry não é apenas parte da máquina de Hollywood. Ele possui uma parte dela. Se ele falar, se ele confirmar o que as pessoas suspeitam, ou pior ainda, se ele soltar suas provas, toda a narrativa em torno dos Sussex desmoronará. A verdadeira ameaça, mestres da manipulação. De repente, Harry e Meghan não serão mais os corajosos e maltratados azarões que escaparam de uma monarquia rígida. Eles se tornarão algo muito mais perigoso para a confiança pública. Os titereiros, por trás de uma história que pode ter sido cuidadosamente coreografada desde o início. E em uma cidade construída sobre a imagem e a ilusão, ser exposto como aqueles que estão por trás do palco é o beijo da morte. Os acordos não apenas desmoronam, eles evaporam. As parcerias com marcas murcham. As plataformas de mídia emudecem. Ninguém em Hollywood quer ser atrelado a uma controvérsia que não pode controlar e certamente não há uma que os faça parecer enganados. O ambiente mudou. O brilho dourado em torno do nome dos Sussex está diminuindo, substituído por olhares de soslaio silenciosos e uma distância cautelosa. Todos estão esperando para ver o que Perry fará em seguida, porque em uma cidade obcecada pelo poder, o silêncio raramente é permanente. E se Tyler Perry decidir falar, Hollywood não só ouvirá, dará uma guinada de 180 graus em um instante. Harry e Meghan não apenas se afastaram da família real, eles se aprofundaram em algo ainda mais perigoso, o foco da influência sem rede de segurança. Não renunciaram ao poder, eles o reembalaram, trocaram coroas por causas, protocolo real por emoção crua, e construíram uma marca imersa em dor, vulnerabilidade e cura pública. Mas agora essa construção pode desmoronar. O que começou como um conto de fadas de fuga real e verdade inabalável para Harry e Meghan está prestes a se tornar um pesadelo de proporções épicas. Enquanto o magnata de Hollywood Tyler Perry se prepara para uma possível revelação explosiva, que pode
Expor a autenticidade dos Sussex como uma cuidadosa manipulação para o lucro, o príncipe Harry retornou silenciosamente ao Reino Unido, deixando Meghan sozinha na Califórnia e alimentando uma espiral de especulações. Harry e Meghan se ergueram como as vozes dos oprimidos, dos desiludidos, dos silenciados. E o mundo, por um tempo, acreditou neles. Mas o potencial testemunho de Tyler Perry ameaça interromper esse aplauso de repente. Se Perry demonstrar que Harry e Meghan não apenas compartilharam sua história, mas a moldaram para obter lucros, as consequências não se limitarão à opinião pública. Seria um colapso total, não apenas um golpe de relações públicas, mas um suicídio econômico. Livros em processo de publicação desaparecerão discretamente antes de seu lançamento. Compromissos de palestras, antes reservados com meses de antecedência, se esgotarão à medida que os organizadores de eventos se apressarem para evitar a associação com o que agora parece uma bomba de credibilidade com contagem regressiva. As plataformas de mídia que antes estenderam o tapete vermelho permanecerão em silêncio, não dispostas a abrigar uma narrativa contaminada pela manipulação. Fundações antes ansiosas por se associarem à marca Arkwell começarão a desaparecer da órbita dos Sussex, não com declarações, mas com o tipo de silêncio que busca distância sem drama. Os sussurros crescem. A missão da Arkwell foi verdadeiramente filantrópica, ou simplesmente uma fachada lindamente embalada para manter uma marca que precisava parecer nobre para continuar sendo lucrativa. Vítimas ou manipuladores mestres? O mais condenatório é que as mesmas pessoas que acreditaram neles, os seguidores, os doadores, os apoiadores incondicionais, agora se perguntam se foram apenas peças em um plano de marketing perfeitamente roteirizado. Esse tipo de traição não apenas dói, mas perdura. Porque quando o fundamento de sua influência é a confiança, e essa confiança é despedaçada, não há reconstrução possível. E a verdade é que, uma vez que a ilusão de autenticidade é quebrada, o império desmorona com ela. Enquanto as manchetes esquentam e a internet se acende, o príncipe Harry deslizou silenciosamente pela porta dos fundos, de volta ao Reino Unido e de volta a solo real. Sem comunicado de imprensa, sem foto no aeroporto, sem uma mão sorridente entrelaçada com Meghan. Apenas um homem, um voo e 1000 perguntas sem resposta. E no vácuo do silêncio, a especulação dispara. Ele estava indo para uma reunião confidencial com advogados reais, tentando se antecipar ao que Tyler Perry poderia desencadear? Ou, talvez o mais dramático, ele está começando a perceber que a mesma instituição da qual ele um dia fugiu, a monarquia que ele tão famosamente pintou como fria, cruel e indiferente, pode ser agora a única rede de segurança que lhe resta. Enquanto a marca que construíram juntos está sob ataque, o retorno solitário de Harry envia um sinal diferente, um de controle de danos, de desespero. Conteúdo ou camuflagem? Enquanto isso, Meghan permanece na Califórnia, cercada de rosas, luz suave e uma calma cuidadosamente curada. Suas redes sociais continuam sendo um escape perfeitamente estilizado. Lançamentos de rosé, citações delicadas, imagens meticulosamente elaboradas. Mas para muitos que observam, está começando a aparecer menos conteúdo e mais camuflagem. Quanto mais polido parece, mais desconectado se sente. E quanto mais desconectado se sente, mais o público se pergunta se isso sempre foi uma atuação. O que começou como um sussurro nas redes sociais, alimentado pelo misterioso apagamento digital de Tyler Perry por parte de Meghan Markle, cruzou uma linha alarmante. Se Perry, o magnata de Hollywood e outrora confidente dos duques de Sussex, realmente possui gravações que revelam histórias fabricadas, traumas ensaiados ou manipulação estratégica da simpatia pública, isso não é apenas um desastre de relações públicas. É uma bomba relógio legal prestes a explodir. O minuto em que essas fitas provarem que qualquer parte,
da narrativa de Harry e Meghan foi deliberadamente encenada para obter lucros, especialmente em acordos multimilionários com a Netflix, Spotify e grandes editoras. A situação deixará de ser assunto de tabloides para se tornar diretamente um caso judicial. Estamos falando de violações de propriedade intelectual, possível fraude, quebra de contrato e até difamação, dependendo do que foi dito, encenado ou vendido. A maquinaria legal em ação. Por trás dos panos, as equipes jurídicas estão em alerta máximo. Advogados de gigantes do streaming, editoras e parceiros de marcas estão, segundo relatos, rondando como abutres, observando cada movimento de Perry. Um único vazamento, um arquivo de áudio, uma sessão de estratégia documentada liberada ao público, e as consequências podem ser imediatas e brutais. Os contratos podem ser rompidos da noite para o dia, os acordos congelados, os royalties interrompidos, projetos inteiros retirados das plataformas sem aviso prévio. E se Perry for enganado, pressionado ou explorado durante essas manobras midiáticas, ele pode ter base legal própria para apresentar acusações. O peso pesado que pode afundar um império. Aqui está a parte que deveria deixar todos nervosos. Tyler Perry não é um fofoqueiro em busca de fama. Ele é um peso pesado de Hollywood, um magnata da mídia, um multimilionário com estúdios, influência e um exército de especialistas jurídicos próprios. Ele não joga pequeno e quando alguém com sua credibilidade decide falar e o apoia com provas, as pessoas ouvem e os contratos tremem. Isso não é mais sobre obter fama. Trata-se de consequências. E a pergunta agora não é mais se Perry falará, mas quão longe as ondas legais chegarão uma vez que ele o faça. Tyler Perry não precisa fabricar nada. Não precisa distorcer a verdade, exagerar ou embelezar. Tudo o que ele precisa fazer é contar a história exatamente como aconteceu, porque ele estava lá. Não como um apoiador distante, mas como seu confidente, seu protetor, sua testemunha do círculo íntimo. Ele abriu suas portas quando não tinham para onde ir, participou das chamadas privadas, ouviu a estratégia em tempo real e observou como elaboravam uma narrativa projetada não apenas para sobreviver, mas para vender. A devastadora verdade foi tudo manipulação. Ele ouviu as conversas reais, as que nunca chegaram à Netflix ou ao sofá de Oprah. Ele estava lá quando a mensagem foi ajustada, quando cada palavra foi pesada, quando decisões foram tomadas não apenas para a cura, mas para as manchetes. Cada mensagem de voz salva, cada e-mail que nunca deveria ter sido visto, cada texto excluído, cada reunião privada, cada momento de como vamos reverter isso. Se Perry decidir compartilhar mesmo uma fração do que ele tem, a fachada brilhante de autenticidade desmoronará em segundos. As confissões emocionais, o arco de vitimização, a superioridade moral, tudo desabará. Porque nada destrói a confiança mais rapidamente do que a constatação de que a verdade foi cuidadosamente administrada o tempo todo. E o mais devastador, eles não poderão culpar o palácio. Não poderão culpar os tabloides, a imprensa britânica, a firma ou mesmo os preconceitos do público. Desta vez, a traição vem de dentro da fortaleza que construíram para si mesmos. Desta vez, não poderão fugir das consequências. Porque quando a verdade vem de alguém que estava na sala, ela atinge mais forte do que qualquer manchete. Os Sussex uma vez escaparam da máquina real, mas agora podem ser encurralados por algo muito mais brutal. A verdade sem filtros, inegável e que já não está sob seu controle. Está sob seu controle. Está sob seu controle. Está sob seu controle.